Bem, já é 7h11, né? 17 pessoas participaram do nosso mapinha de palavras aqui. A mais saída foi diálogo, né? Tivemos também coletividade, saberes, participação popular, humanização, reeducação, aprendizado, compreensão, humanidade, construção, tradição, educação, pluralidade, respeito, empatia, amorosidade, escutar, expansão, história, e algumas outras. E aí, hoje vamos ter a participação do Fernando e ele vai discutir um pouco mais sobre a educação popular junto com a gente. E eu vou passar agora a palavra para a Renan, que vai estar mediando hoje aqui comigo. E pode começar, Renan, por favor. Obrigado, Ingrid. Boa noite a todas as pessoas presentes. Espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir bem. Eu me chamo Renan, sou daqui de João Pessoa, estado da Paraíba. Sou nutricionista de formação, me formei pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, estou no mestrado em educação, envolvendo estudo vinculado à linha de pesquisa em educação popular. Faço parte do grupo de pesquisa em extensão popular daqui da UFPB e também presto apoio pedagógico ao programa de extensão PNAB, que está promovendo esse curso, que é o programa Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica. Então, eu fui convidado para ajudar a Ingrid aqui no processo de mediação desse momento, tendo a satisfação de apresentar e de dialogar um pouco com o nosso grande mestre, professor Fernando Abaca Nané. Fernando é uma pessoa com uma longa história, uma longa trajetória no campo da educação popular, aqui no estado da Paraíba, uma referência gigantesca para a gente. Fernando, ele é pedagogo de formação, tem mestrado e doutorado em educação, aqui pelo PPGE, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. Também, ele atua como professor no programa do mestrado profissional em artes, aqui da UFPB, o Profartes. Ele também coordena o presídio, eu não sei qual é o termo correto, Fernando depois aí diz, a ONG, Maré Produções Artísticas e Educacionais, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo em diferentes campos, tendo a cultura e a educação como eixos, digamos assim, centrais do seu trabalho. E aí, enfim, ele fique à vontade, Fernando, como você sempre fica nos espaços em que frequenta e que partilha um pouco da sua experiência e dos seus saberes. E vamos ouvir um pouco ele falando hoje sobre o tema Educação Popular, Pressupostos Teóricos e Práticos. Então, boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo. A palavra está com você, Fernando. Boa noite, Renan. Boa noite, Ingrid. Companheiros e companheiras dessa caminhada da educação popular. Cumprimentar meu líder, professor Pedro Cruz, o líder do nosso grupo de pesquisa. O lugar de onde eu falo é o grupo de pesquisa em extensão popular, o Estelar. Eu estou nesse grupo desde 1999 e na militância com a extensão popular, e por ela e com ela, eu hoje gosto de me apresentar como, além de professor, uma pessoa que está inserida nos movimentos sociais. Eu sou presidente da ONG Maré Produções Artísticas e Educacionais, que inclusive amanhã estaremos fazendo uma live às 20 horas pelo Instagram para comemorarmos nossos 18 anos. E participo também de outras duas ONGs, chamadas Associação Artístico Cultural de Cabedelo. Essa ONG eu estou há 32 anos. E a outra que é a Fundação Fortaleza de Santa Catarina, que é uma ONG que especificamente é a única ONG no Brasil que administra um monumento histórico do século XVI. Monumento este pertencente ao patrimônio histórico da União, mas que na Paraíba, no município de Cabedelo, é administrado por uma ONG. Desde 1991, o forte estava abandonado e a gente literalmente tomou de assalto aquele monumento de 1589, que tão bem defendeu a Paraíba das invasões holandesas e francesas.
Então, essa apresentação eu fiz para dizer a vocês o quanto o meu mergulho é amoroso e sincero na educação popular. Não por modismo, não por adesão a uma linha de pesquisa por escolha simplesmente acadêmica, por acreditar num processo educacional, eu que sou pedagogo de formação, por acreditar num processo educacional que leva em consideração as práticas educativas que se pretendem emancipadoras. Ao longo desses anos, estudando esse processo educacional, eu ganhei convicção, eu internalizei que a educação popular é uma pedagogia humana. Vocês falaram em diálogo, em participação, em justiça. Né? Tudo que vocês colocaram sobre a educação popular cabe. Mas cabe não de uma forma desconexa. Primeiro, a educação popular é uma pedagogia humana. É uma pedagogia humana porque, no seu conteúdo, nas suas práticas, essa educação busca um projeto de sociedade integrativo, um projeto de sociedade que visa emancipar a si mesmo e aos outros. Então, a educação, quando se fala em educação popular, muitas pessoas pensam de imediato. Eu já me deparei com muitas pessoas que dizem assim: ah, Fernando, é uma educação para o povo pobre. Não. A educação não é popular no sentido de povo pobre. Ela é para o povo, sim, mas para o povo que se pretende ser emancipado. Todos nós somos povo. Independente de sermos acadêmicos, independente de termos bens materiais ou não, mas nós somos povo. Porém, na concepção da educação popular, nós queremos nos perceber e fazer perceber um povo emancipado. E a categoria trabalho é uma categoria fundante, porque não queremos uma educação popular para as pessoas menos favorecidas economicamente de qualquer maneira. Eu até brinco, né, que as pessoas às vezes colocam que vamos para a linha de pesquisa em educação popular porque é mais fácil. Lê do engano. A linha de pesquisa em educação popular talvez seja uma das mais difíceis, porque o primeiro passo para se estudar educação popular é passar por uma transformação pessoal. O poeta diz que a transformação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. O trinco, a maçaneta, só é possível fazer essa porta abrir pelo lado de dentro. E assim são as transformações. A gente só se transforma enquanto ser humano quando a gente abre essa porta pelo lado de dentro. Então, sendo uma pedagogia humana, a educação popular é um processo de práticas educativas que tem como eixo principal a ocupação, por meio do trabalho, dos postos sociais. Ou seja, a emancipação, a justiça, a solidariedade, o companheirismo, a amorosidade, o coletivo, o diálogo verdadeiro, porque o diálogo é uma categoria muito forte dentro da educação popular. Dialogar não é eu falar e você concordar. Dialogar é eu me fazer ouvir, mas também aprender a ouvir. E é o que é mais difícil. Rubem Alves dizia que a gente vive fazendo curso de oratória.
A gente vive fazendo curso para aprender a falar em público, mas a gente não faz cursos de escutatória. A gente não faz cursos para escutar. Então, o diálogo é uma profunda escuta. Quem trabalha com educação popular trabalha ouvindo a si mesmo e ouvindo ao outro, não dando informes ou fazendo comunicação. Então, quando falamos dentro da educação popular, da educação para o povo, nós estamos falando não para manter esse povo subjugado, não para manter esse povo subalterno, mas para manter esse povo no sentido, levar esse povo no sentido da emancipação. Então, eu quero falar pouco e quero poder dialogar com vocês que estão nessa sala remota, para que a gente possa sair daqui com essa compreensão do que seja a educação popular. A educação popular visa essencialmente a formação da cidadania, uma cidadania crítica, porque os conceitos hoje estão muito em voga, né? A gente escuta as pessoas falarem agora, mais recentemente, em renda cidadã. Nós, quando falamos em cidadania, nós falamos numa educação de profunda transformação. Então, a educação popular, ela é uma pedagogia que tem essa preocupação. Ela tem essa preocupação com o humano emancipado, um humano que construa para si e para o outro esse diálogo crítico. E a gente não está falando aqui de conscientizar ninguém. Nós não estamos falando em colocar consciência na cabeça das pessoas. Isso aí é doutrinação. Nós estamos falando em construirmos juntos, em dialogarmos, em pensarmos juntos, em trocarmos ideias, e aí sim, nesse processo de escuta e ausculta, construímos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que os processos educacionais sejam processos e práticas críticas, nessa perspectiva, da perspectiva da transformação. Então, nós não queremos uma educação bancária, nós não queremos uma educação em que nós, que temos títulos acadêmicos, sejamos os transmissores de conhecimento. Não me sai da cabeça quando Paulo Freire dizia: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Eu coordeno um projeto na ONG Maré, chamado Novos Olhares, em que a gente já editou 25 livros, em que a gente produz artigo científico com estudantes do nível médio, pessoas que já concluíram o nível médio, graduados, pós-graduados, graduandos. Por quê? Porque entendemos que no processo de educação popular, todos nós, seres humanos, podemos construir conhecimento. Então, educação popular, que estamos aqui a dialogar com vocês, não como verdade, mas como perspectiva. Eu estou colocando um entendimento, eu estou colocando o meu entendimento, mas estou aberto à contestação e ao diálogo, porque é isso que nos move enquanto educadores populares. Então, a economia solidária, a partilha, o entender que o outro não é melhor ou pior do que você, não ter a soberba acadêmica de achar, porque você é doutor, pós-doutor, graduado ou especialista, você vai para um processo educativo por cima do conhecimento do outro. Nós podemos ter grandes diálogos entre um pedreiro e um engenheiro, cada um com seu saber na profundidade de suas práticas. Então, espero que eu esteja contribuindo
para esse entendimento do que seja, na nossa perspectiva, na perspectiva freiriana, a educação popular. Essencialmente, práticas educativas no ambiente humano de solidariedade, amorosidade, participação e justiça. E eu já me coloco à disposição, porque eu não vim fazer uma palestra, eu não vim trazer um conceito pronto e acabado. É tanto que eu estou aqui dialogando com vocês na perspectiva do que eu acredito de dentro para fora, nessa convivência, no dia a dia, praticando e vivenciando educação popular. Quer seja como professor de um programa de pós-graduação, quer seja como presidente de ONG, ou quer seja como membro de outras 2 ONGs, onde desenvolvo meus projetos, nossos projetos, nessa perspectiva de emancipação humana. Da minha emancipação também. Alguém poderia dizer, você já é doutor, você já tem 42 anos de academia, então está pronto e acabado. Não. Nessa perspectiva de crescimento humano, eu continuo inacabado, sem ser mais nem menos. Por isso que eu estou aqui com muita alegria. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz em ter recebido esse convite do meu líder, Pedro, para poder dialogar nesse curso com vocês. Então, vamos dialogar mais? Maravilha, Fernando. Adorei a tua exposição inicial. E aí, quem quer? Estou vendo muitas carinhas aqui pensantes. Alguém quer partilhar alguma reflexão, alguma questão com o Fernando? E aí? Sintam-se todos e todas à vontade. Não tenho vergonha de fazer qualquer pergunta, ou afirmações, ou negações. O processo educativo é esse. Ele é construído o tempo inteiro. E se eu não souber responder, eu vou dizer, eu vou consultar os universitários, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Pode colocar no chat a pergunta, pode fazer pelo microfone. Estamos aqui abertos. Pois bem, então vou eu lá chutar aqui do Sul, né? Boa noite a todos e a todas. Pedro, Fernando. Tinha uma pergunta antes, ali no nosso WhatsApp, o que era a compreensão de educação popular, né? Para nós colocar. E eu fiquei refletindo. Para mim, a educação popular é o diálogo entre as realidades do sujeito, né? Eu acho que quando tu coloca essa palavra diálogo, é bem importante, porque realmente a gente joga a questão popular para a periferia, nunca traz tanto para o banco acadêmico. Eu trabalho dentro de um hospital e vejo quanto isso é deficiente na formação dos profissionais, desde a classe médica até a própria classe popular. Eu trabalho de atendente de nutrição, ali tem a higienização. E para mim, que atuo também na militância dentro da área em defesa do SUS, a gente fazia muito, às vezes, discurso panfletário. Quando faz um ano que eu estou dentro desse hospital, eu vi o quanto todas as categorias são importantes de trabalho, né? Por mais que tenha um médico, se não tiver o cara da higienização, o médico não vai combater a bactéria ali. Se eu não tiver o bom cuidado no momento que eu vou fornecer a minha alimentação para o ânsia da educação popular, é isso, é trazer essas realidades. Eu ter a compreensão do travesti que eu estou atendendo dentro do hospital, da travesti, da transexual masculina dentro do hospital, eu compreender a realidade dela. E, para mim, só a educação popular consegue fazer essa intervenção, né? Essa discussão de trazer a realidade, porque
a academia nos deixa muito a dever nos preparar como profissional para ir atuar no território, às vezes, né? Então, por isso que a educação popular me encanta. E te ouvir, Fernando, me encantou muito. Te convido já também, eu já meio que estava falando com o Pedro pelo WhatsApp. Se tu tiver uma agenda dia 21, eu tenho um grupo de formação aqui no Rio Grande do Sul, que nós estamos fazendo um processo formativo também, e nós queremos falar sobre educação popular, né? Maravilha. Você tocou num ponto, Jorge. Veja bem, você falou em diferentes entendimentos acerca do trabalho. Nós vivemos numa sociedade estratificada que, secularmente, quem determina o peso e a importância do profissional são as elites. Né? São as elites. Eu relutei muito tempo em buscar os títulos acadêmicos. Relutei muito. E um belo dia eu tive um mestre chamado Zé Neto que disse: você precisa lutar por dentro. O que é lutar por dentro? É lutar ao lado dos nossos pares. Por exemplo, você citou hospital, né? Tradicionalmente, os médicos eles estão num estamento social em que eles são chamados de doutores sem ter o título de doutor. O engenheiro é chamado de doutor sem ter feito doutorado. O advogado, idem. Então, você veja que algumas profissões elas já estão num estamento de reconhecimento social acima dos demais estamentos sociais ou classes de trabalho. Se nós trabalhamos com a educação popular, nós precisamos desconstruir esse pensamento. Eu, quando defendi minha tese, que a banca assinou a ata, eu gosto muito de contar essa história, porque quando a banca assinou a ata e eu disse agora ninguém pode, né, fazer mais nada, não pode voltar atrás, aí eu disse, agora eu vou dizer o que eu penso da academia. E disse um bocado de verdade. Alguns membros da banca me olhando enviesado. Por quê? Eu disse, eu quero o título de doutor para desconstruir esse título. Eu não quero o título de doutor para humilhar. Eu quero o título de doutor para somar. Para dizer a alguém que está numa classe social mais baixa que ele é tão importante quanto eu. Ou talvez mais importante do que eu. Então, quando você coloca relações de trabalho, a educação popular tem muita clareza. O educador popular, quer seja acadêmico, quer seja do campo, da cidade, do movimento social, do movimento popular, de um partido político, de uma ONG, o educador popular tem essa compreensão de que as relações de trabalho elas precisam ser humanizadas, elas precisam ser respeitadas. Por isso que, fundamentalmente, as práticas da educação popular trabalham com esses princípios que vocês citaram. Quando a gente diz que os princípios da educação popular estão fundados na participação, na justiça, na solidariedade, no diálogo, na amorosidade, não é à toa. Não são palavras de retórica, mas são fundamentos, lastro da educação popular. Então, nós estejamos onde estivermos, na rua, nas praças, no campo, nos hospitais, nas escolas, nas ONGs, nos partidos políticos, onde for. Podemos trabalhar com a educação popular? Sim. Educação popular não é educação para pobre, não é educação para oprimido. Ela é educação para todos que querem uma sociedade em transformação e para a transformação. Tem uma pessoa no chat querendo fazer uma pergunta. Duas Tem pessoas se inscreveram para a fala. Joyce. Por favor.
Boa noite, professor Fernando. Deixa eu ver se a gente consegue, se eu consigo formular minha frase. Eu estou me formando como educadora popular aqui na minha cidade. A gente trabalha com a economia solidária, né? A cidade de Maricá, a gente tem o RBC e a gente também está implantando o sistema de economia e educação popular para as crianças do 6º ao 9º ano do município, das redes municipais. O meu maior desafio nesse ano de 2020, porque a gente ia estar em campo e não estivemos devido à pandemia. Em 2021, nós já estamos nos preparando, tendo formação, tendo, dentre outros conteúdos. Só que a minha maior pergunta é como que eu, Joyce Aldir, consigo inserir a educação popular nessas séries do 6º ao 9º ano? Porque são crianças, são cabecinhas de vento, muitas não, mas muitas sim. Então, como que a gente ensina? Porque o nosso sistema de educação popular para eles ganham um valor no cartão do benefício da nossa cidade, e no final da formação completa do 2º grau, eles também ganham uma outra quantia para eles poderem abrir um negócio próprio, fazer a renda circular na própria cidade através da educação popular. Mas o meu maior momento é como que eu faço para inserir conteúdo na cabecinha de crianças do 6º ao 9º ano, professor? Tem uma outra pessoa inscrita, né, Ingrid? Vamos ouvi-la. Natália? Oi, boa noite. Oi, Natália. Oi, boa noite, professor. Então, assim, não é uma pergunta, assim, eu acho que é mais uma reflexão mesmo. Eu fiquei pensando, assim, na minha realidade, né? E eu sou aqui do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e eu já tive aí em Fortaleza, assim, eu acho que vocês estão mais à frente ali, o pessoal de Fortaleza, não cheguei a conhecer Recife, mas já ouvi falar também que está muito à frente nesse sentido, né, mas eu sinto que a gente aqui está muito patinando nisso, assim, tanto na educação popular quanto nas práticas integrativas, né, e aí eu estou agora recebendo os alunos, né, da medicina na unidade de saúde, então eu vejo muito esse lugar, assim, como é desafiador, né, porque eu já tive em unidades em que a gente fez vivências com a comunidade, em que foi muito de empoderamento da comunidade mesmo, mas como tem que ser a equipe toda, né? Porque senão a gente fica remando contra a maré, assim, né? E eu me sinto um pouco assim aqui, né? Porque são poucas pessoas que estão dispostas a entrar nesse movimento. E aí eu vejo os alunos também da medicina que já está mais à frente do que era, assim, nesse sentido, né? De esse olhar mais integral, assim, das pessoas no atendimento clínico, até em trabalhos em grupo, tá melhorando isso, mas ao mesmo tempo eu saio da faculdade, também agora olho para dentro da faculdade, né, com esse olhar, assim, de perceber o quanto ainda é muito médico-centrado, né, a saúde em si, o serviço de saúde, e, enfim, mais essa reflexão, assim, de como é desafiador, né, mudar essa perspectiva, porque também as pessoas da comunidade que nos buscam, né, com esse olhar também de que a gente tem as respostas, né, então, assim, essa via de mão dupla, né, de que a gente ocupa esse papel, aí a comunidade também nos solicita estar ocupando esse papel, então também é um caminho, assim, lento, né, para a gente ir desconstruindo isso aos poucos, e que a equipe toda tem que, eu digo assim, na perspectiva do SUS, né, do trabalho da saúde, assim, na ponta, né, que a equipe toda tem que estar, assim, falando a mesma língua, né, para a gente conseguir fazer esse processo, porque ele é um processo super difícil, né, ele parece ser fácil, mas na prática ele é bem difícil, né. Acho que é mais essa reflexão mesmo. Obrigada. Fernando, eu queria emendar uma coisa aí para tu também, na tua fala, tu tentar pontuar. Era o seguinte, que tu trouxesse na tua perspectiva, né, qual o lugar da realidade, ou da realidade mesmo, né, partir da problematização da realidade, na tua leitura dentro do campo da educação popular, qual seria o lugar, né, dessa leitura da realidade,
o que você compreende da educação popular enquanto processo, ou seja, enquanto algo que se dá de forma, né, transversal e de forma processual e não algo pontual ou específico. E outra questão que eu queria que, se você pudesse também trazer, era de qual a estratégia ou qual é oportuno, digamos assim, compreender as pessoas, o que envolve o ser humano em geral, pode ser uma criança ou uma pessoa adulta, enfim, ou um homem ou uma mulher, enquanto, né, o que Freire trazia da questão, enquanto seres para si, e não seres para os outros, tá entendendo? Mais ou menos, da importância de compreender o significado das coisas para a pessoa, e não o que outra pessoa acha do que é melhor para ela. Se tu pudesse trazer um pouco disso na tua fala. Nós estamos falando de humanos, né? Eu brinco muito de que duas pessoas decidem se juntar. E, às vezes, mesmo após essa escolha, elas divergem. Elas deixam de se compreender. O que é que vai salvar essas duas pessoas? Salvar no sentido de resgatar essa união. É se elas tiverem uma profunda disponibilidade para o diálogo. Para mim, a categoria fundante da educação popular são as práticas dialógicas. Quem aqui está participando, faça uma reflexão. Já pediram desculpas a alguém quando erram? Se pediram com facilidade? Com seu chefe no trabalho, com seu companheiro, sua companheira, namorado, namorada, etc, etc. Então, as relações humanas, elas são complexas e vão continuar a ser complexas. A gente precisa partir da seguinte compreensão. Cada um tem uma identidade. E aí, Renan, sem querer lhe responder, mas refletindo, não respondendo, mas refletindo com você, o primeiro caminho é compreender a identidade do outro. Essa é uma categoria que eu estudo há muitos anos, porque eu comecei a perceber que o diferencial é a nossa identidade. Então, esse lugar de onde eu falo tem a ver com a minha identidade, tem a ver com a minha trajetória, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. Então, a educação popular, ela trabalha também com a identidade cultural individual e coletiva. Ao analisar uma realidade em que eu estou me inserindo ou já estou inserido, eu preciso conhecer profundamente essa realidade. Natália, eu morei no Rio Grande do Sul, em Antônio Prado. Se você disser, você conhece a realidade gaúcha? Eu vou dizer, eu conheci em 1981. Naquele momento, eu conheci um pouco daquela realidade. Hoje eu precisaria mergulhar novamente, voltar à cidade de Antônio Prado, voltar a Ijuí, voltar naquelas cidades e viver novamente aqueles processos sociais. Então, cada realidade é preciso que eu a conheça, para que eu, conhecendo a identidade local, a identidade coletiva, a minha identidade, aí eu inicio esse trabalho. Por exemplo, se eu trabalho com economia solidária e eu trabalho com crianças de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, Fundamental 2 no caso,
Como é que eu posso trabalhar com a educação popular? Eu posso, através de jogos dramáticos, por exemplo. Eu uso muito o jogo teatral, porque ele desvela. Então, ao trabalhar com crianças, eu trabalho em jogos teatrais. Viola Spolin, por exemplo, tem um conjunto de jogos teatrais maravilhosos. Olga Reverbel, teatro na educação, teatro na sala de aula. Então, com os pequenos, nós vamos trabalhar, uma perspectiva de trabalho, são os jogos. Os jogos levam a criança, através do lúdico, a experimentar ações coletivas. A educação popular com crianças, nós precisamos trabalhar com os jogos, para que, ao incentivar o coletivo, a partilha, o companheirismo, a solidariedade, a divisão, o entendimento de regras, a solidariedade da partilha, nós vamos estar trabalhando esses princípios de solidariedade, amorosidade, justiça, identidade. Economia solidária é um ambiente muito propício para a educação popular. Você chega na sala de aula e peça que cada um traga algo que gosta. Um palito de picolé, um boneco, um carrinho. Essas crianças vão trazer coisas. E depois peça para que eles troquem. Economia solidária, mas fundamentalmente um processo de partilha. Então, eu sugiro para o trabalho de educação popular com crianças, Viola Spolin e Olga Reverbel, duas pedagogas arte-educadoras que trabalham profundamente a educação popular por meio dos jogos teatrais, que podem ser jogos dramáticos ou jogos cênicos. Natália, a interdisciplinaridade é um dos grandes caminhos que fortalecem a educação popular. Eu fiz um trabalho com alunos de odontologia, eu também sou de teatro, né? Sou teatrólogo, diretor de cena. Eu fiz um trabalho com alunos da odontologia na disciplina de odontologia social. Nós trabalhamos espetáculo infantil com os conteúdos da odontologia. Então, nós juntamos alunos de teatro, né, da licenciatura em teatro, com alunos de medicina, de odontologia, perdão, de odontologia. E construímos a disciplina odontólogos, teatrólogos. Esses conhecimentos partilhados se transformaram num espetáculo da professora Eleonora Montenegro, que escreveu um texto chamado Ai, meu dentinho. E nós trabalhávamos os conteúdos da odontologia com os conteúdos cênicos. Estudantes de odontologia aprendendo a usar a voz, a impostar o corpo, e alunos de teatro aprendendo um pouco de anatomia, né, de profilaxia bucal, e assim sucessivamente. Então, o caminho da interdisciplinaridade na educação popular é muito rico. É muito rico. Então, nós podemos trabalhar esses conhecimentos interligados e interdisciplinares. Vai haver barreira? Muita. Muita barreira. No Nordeste, no Sul, aonde for. Né? Eu sei o que eu sofri quando cheguei no Rio Grande do Sul, em 1981, para estudar, e as pessoas me perguntavam, cadê a faca peixeira? Hã? Como? Mas a Paraíba existe no mapa? Então, o próprio Brasil, né, ele é um país tão multicultural, multifacetário, que o próprio país já traz dificuldades naturais. Então, na educação popular, nós podemos trabalhar com a interdisciplinaridade entre diferentes cursos, entre diferentes linguagens. Renan tocou num ponto fundamental. Para nós, educadores populares,
populares, é muito importante o processo. Se você me perguntar, vamos montar um espetáculo de teatro sobre meio ambiente, eu vou estar muito mais preocupado no passo a passo do que naquele espetáculo que vai resultar. Porque na educação popular, eu disse no começo, nós priorizamos as práticas educativas que possam levar à emancipação humana. O que é ser emancipado? Ser emancipado não é só ter dinheiro no bolso, ter casa, também. Mas ser emancipado é ter consciência de si mesmo, de quem eu sou, do que eu quero, para onde eu vou, quais as perspectivas de vida, que sociedade eu quero. Isso é emancipação. Então, se eu pretendo utilizar a educação popular como uma pedagogia de trabalho, eu posso fazê-lo na medicina, na nutrição, na pedagogia, no teatro, na dança, porque, como eu digo e repito, educação popular não é educação para pobre, é uma educação para todos e todas que acreditam em práticas humanas emancipadoras. Bora conversar mais? E aí, alguém mais queria colocar alguma questão, partilhar uma reflexão, discordar? Eu acho que isso é essencial. Quem discordar de algo tem todo o direito. Aliás, o diálogo pressupõe isso, né? Conflito. Jorge abriu o microfone, acho que ele quer colocar algo. Não, muito, eu estava assistindo a fala do Fernando, justamente para dizer, bem, eu sou aqui do Sul também. Ficando numa região muito, um pouco perigosa, né? Porque, tipo assim, a região da colonização italiana tem muito isso. Eu acho que muito chega a Caxias, aquela região, sendo de diferente parte, a recepção às vezes me decepciona e eu tenho muita, às vezes, a vergonha de ser gaúcho por isso, né? Uma vez eu estava indo para o Nordeste, que a concepção muito aqui do Sul, que é muito, ela é muito eurocêntrica, né, gente? As pessoas acham que no Sul só tem alemão, italiano, polonês e outros. Negro é muito difícil. Tanto que a própria propaganda, né, no avião da TAM dizia, vamos para o Natal Luz. Quem aparecia no Natal Luz não são negros de periferia, não são índios, né? Eram os alemães e italianos de Gramado, que são as pessoas que têm acesso. Então, as pessoas que viajavam de São Paulo para o Nordeste achavam que essa outra população aqui não existia. Então, quando vêm essas pessoas de fora, do Nordeste, chegam nessa cidade, a recepção, às vezes, é muito grotesca, né? Então, muito nas minhas andanças aqui por estado, tem disso, e isso bravo que é cultural também. E tu desconstruir isso na cultura até das crianças. Uma vez me chamaram numa região de Caxias para falar sobre a questão racial. Tu ouvindo uma criança, olha, minha nona disse que negro é isso, que não presta e a gente sempre tem que cuidar para roubar. Então, como a gente desconstrói isso numa criança, né, que na sua própria educação familiar já nasce o preconceito. Ou quando na prática de saúde, numa certa região aqui do estado, eles marcavam a consulta para a mulher indígena fazer o pré-natal fora do horário que ela tinha acesso, né? Justamente para não frequentar o posto. Então, nós que trabalhamos com a prática integrativa de saúde, com as práticas populares de saúde, é o embate, às vezes, dentro do serviço, né? Então, imagina o que tu passou quando eu te disse, traz a peixeira. É tipo quando tu tá numa roda de pessoas brancas, tu tem que dançar samba, tu sabe dançar samba? Tá? Então, como tu desconstrói essas culturas, né?
para dialogar, né? Porque a gente fala muito hoje, tem muita coisa da gratidão, da empatia, mas às vezes eu vejo que é muito mais de boca para fora do que realmente o sentimento. E a educação popular, né, quando nós trabalhamos essa questão da amorosidade, é isso. Que a amorosidade é nós dizer o que sentimos também em relação à realidade. Né? Não é só dizer aquela amorosidade cristã que todo mundo é legal e todo mundo é bom. Né? Não. Né? Temos que, às vezes, ir no problema também para poder... Né, que é o papel da educação popular é problematizar. Né? Com certeza. Pedro Nascimento quer fazer uma pergunta. Inicialmente, boa noite a todos. Eu gostaria de respeitar a frase do Jorge, o Azul, de que realmente a educação popular não necessariamente é uma coisa fácil, né? Não é porque a gente está disposto ao diálogo que necessariamente vai ser sempre tudo muito amável, é um ambiente difícil. E dentro dessa ideia de dificuldades, eu gostaria de ter uma colocação aqui sua, Fernando, sobre como é que a gente pode fazer para que numa roda, por exemplo, num diálogo que a gente esteja querendo colocar, a gente consiga tirar o peso acadêmico que está em cima da gente, seja a gente como aluno, seja a gente como professor, profissionais, como é que a gente se coloca em um determinado grupo, em determinada roda de conversa, sem que esse peso todo da academia esteja presente nas nossas costas e as pessoas reconheçam que realmente a gente está ali respeitando o conhecimento delas. Não fique só parecendo que a gente, somos só o bonzinho, deixa vocês falarem. Como é que a gente pode reforçar isso no nosso fazer nas rodas de conversa? Fernando, lá vou eu de novo. Vamos embora. Vamos embora. Diogo fez um comentário aqui no chat, né? Ele botou: professor Fernando, poderia relatar uma experiência emblemática de educação popular em saúde que o senhor participou? Gosto de escutar histórias. Aí eu ia pedir para tu, na tua fala aí, para tu, assim, que dentro dessa fala do Jorge, né, e de algumas questões que foram surgindo, eu fiquei pensando um pouco, né, nessa briga que existe, né, digamos assim, dentro do campo da educação popular, ou dentro do campo das pedagogias críticas, né, digamos assim, do trabalho com ótica crítica, que é essa ideia de que, por exemplo, se a luta de classe, se a questão da classe social é o eixo central, ou mais importante, mas aí eu fiquei pensando muito nessa fala do Jorge, de como você trabalhar com uma criança, por exemplo, né, dentro do contexto da prática educativa, falando sobre a questão, né, étnico-racial, tendo em vista que a criança vem de um contexto, né, da formação familiar, que tem toda uma bagagem, né, de preconceitos e tal, e aí de como trabalhar isso. Aí eu fiquei pensando, né, isso é uma discussão muito forte, por exemplo, as opressões, né, de gênero, de raça, de classe, elas têm uma dimensão concreta, tá entendendo? Quando o pessoal diz que essas são questões subjetivas, não é subjetivo, tá entendendo? A opressão que uma mulher passa é uma coisa muito concreta. A opressão que um homem ou uma mulher negra passa são questões concretas. Não são pautas identitárias subjetivas. Mas aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão, né? De como a gente compreende isso. Por exemplo, o trabalho educativo com essa criança por si só, né? Por exemplo, fazer com que ela se torne um adolescente, quem sabe uma pessoa adulta não preconceituosa, por si só não resolve o problema, porque isso, digamos assim, essa prática preconceituosa ou essa preconcepção, né, sobre as pessoas, ela decorre de um contexto estrutural. E principalmente quando você falou, né, compreendendo a educação popular enquanto uma perspectiva educativa com horizonte emancipatório, a emancipação ela não se dá só no contexto individual. A gente está falando justamente sobre a emancipação numa perspectiva coletiva. E se ela é uma perspectiva coletiva, ela envolve uma compreensão das estruturas, né, de transformar estruturas. E aí eu queria que tu, no meio dessa tua fala aí, tu falasse um pouco como tu compreende essa relação da educação popular com o micro e o macro. Lucineide, né? Alisson. Vamos ouvir vocês. Posso. Tá dando para ouvir? Perfeitamente. Pronto. Obrigado, professor. Estava aqui acompanhando e eu fiquei me perguntando, né? Queria trazer como dúvida se eu penso
qual saída você pensa para um problema, que eu acho que é um dos grandes barreiras, né, e desafios para uma boa educação, tanto popular quanto emancipadora, que é o fato dos conteúdos eles serem abordados muito desgarrados da realidade. Eu acho que é um grande problema nas escolas, nas universidades brasileiras em geral, que a gente aprende conteúdos desgarrados, né? Como se aquilo fizesse parte do nosso dia a dia. A gente tem essa dificuldade de identificar. Então é comum ouvir alunos dizerem: ah, para que eu vou estudar para tal assunto? Vou estudar uma vez na vida e nunca mais vou ver, sabe? Porque tem essa dificuldade em reconhecer. Onde é que aquilo se aplica na nossa vida cotidiana? Aí eu queria que o senhor abordasse, eu penso, né, alguma saída para esse problema. Adriana? Eu escutando a fala dos colegas aí, me veio pela vivência, que eu sou profissional de saúde, eu sou dentista, né, moro no Paraná, e eu vejo que também a dificuldade essa que o Sena coloca, ela é real mesmo, né, e eu vejo que quando o Victor Vala, ele coloca que se a gente não compreende a construção desse conservadorismo mesmo, a gente não consegue problematizar ele, né, e para a gente estabelecer esse diálogo, tudo aquilo que foi construído, que foi naturalizado, seja as desigualdades, o patriarcado, o racismo, a misoginia, a dominação de classes, todas essas coisas que oprimem, né, que foi, de certa forma, doutrinados, que levou a uma mercantilização da vida, que levou a uma medicalização da saúde, que é uma coisa que a gente vê muito no capitalismo e no neoliberalismo, isso acaba dificultando muito esse diálogo, né, então, realmente é uma situação que no nosso cotidiano dificulta muito o diálogo, né, e o diálogo é um elemento central na educação, eu pelo menos entendo isso, né, como um elemento central dentro do nosso trabalho na educação popular. Então, como a gente lidaria com isso, né, essa é um ponto que eu gostaria mesmo que o senhor, assim, falasse um pouquinho mais para a gente. Esses questionamentos, eu me faço todos os dias. Por quê? Porque esse processo, ele vem de uma sociedade que mais exclui do que inclui. Vivemos numa sociedade em que prioriza o ter e não o ser. Você vale quanto tem no bolso, você vale pelos títulos que você tem, você vale pelos poderes simbólicos que você representa. Então, quando a gente se apercebe disso, porque isso é uma mudança que tem que começar conosco, para evoluir para uma mudança coletiva, nós cada vez mais precisamos participar de coletivos que venham a nos fortalecer. Porque há momentos em que, se a gente não está fortalecido num coletivo, nós baqueamos. Muitas vezes a gente arrefece dessa compreensão. A gente arrefece dessa perspectiva de luta. Então, existe uma fórmula? Existe um único caminho? Claro que não. Claro que não. Nós temos práticas na saúde, temos práticas nas ciências humanas, temos práticas nas tecnologias, temos prática dentro das ciências ditas duras, mas o que, para mim, é fundamental é esse fortalecimento pessoal e coletivo, porque eu, particularmente, por que eu participo de 3 ONGs? Às vezes as pessoas me perguntam. Eu digo, porque em cada uma eu busco a substância da minha identidade
e do meu fortalecimento. Porque se eu ficasse só na academia, eu estaria num coletivo onde predomina a soberba, o elitismo, a falta de cumplicidade. A academia é um desses ambientes que a estrutura capitalista criou pela sua herança eurocentrista, dos títulos, do distanciamento do outro. A gente vê nos programas de pós-graduação os colegas, né, querendo diminuir o outro, querendo tirar o outro do programa. A gente tem a obrigação de fazer produtos. Como? Um artigo é um produto, um livro é um produto. Então, a gente vive nessa estrutura que tudo faz para que nos desagreguemos, para que nos separemos, para que não nos unamos, né? Que não tenha união para se sobrepor a isso. Então, por exemplo, a biodança. A biodança é uma excelente possibilidade de trabalhar a educação popular. As danças circulares, elas são fundamentais nessa construção coletiva de parceria, de união, de equilíbrio emocional. Porque quando se vai, e aqui uma pergunta, o peso acadêmico, né? O peso acadêmico quando se vai fazer um trabalho. Seja sincero. Eu digo sempre aos meus orientandos, eu vou trabalhar numa comunidade, não se travista de algo que você não é. Seja você. Se você é uma pessoa simples, continue sendo simples. Se você é uma pessoa sofisticada, que você continue a ser sofisticado. Seja ético, seja honesto, seja sincero. Tem pessoas que se camuflam, né? Como a gente diz no teatro, cria uma personagem para ir para uma comunidade, para ir fazer um trabalho. Então, o peso acadêmico, muitas vezes, é levado em consideração, muitas vezes atrapalha o contato com um trabalho coletivo, atrapalha. Mas se você for sincero e honesto, as pessoas vão compreender que você quer construir coletivamente. Seja você. Se você é um acadêmico e vai para uma comunidade trabalhar, vá com a roupa que você usa no dia a dia. Não vá de pobre para dizer que está se aproximando da comunidade. Muito trabalho comunitário dá errado porque parte do falseamento. Isso é como uma relação, né? Você arranja aí, vocês mais jovens, arranja aí um namoro pela internet, né? Imagine eu botando 64 anos, pegando esse rostinho e botando outra imagem. Que relação é essa que você vai começar já falseando quem você é? Então, trabalho comunitário tem um peso acadêmico. Você chega como acadêmico, mas abra seu coração, seja você, seja verdadeiro. Eu sou estudante de nutrição, eu sou pedagogo, eu sou artista, eu sou um dançarino, eu sou um odontólogo. Seja você nas relações. Os conteúdos. Ora, quem é que determina os conteúdos? Quem é que decide pela edição dos livros? Quem tem o poder econômico. Muitas vezes, o livro é feito em São Paulo, num conteúdo que não tem nada a ver com a identidade cultural nordestina, e vice-versa. E vice-versa. Então, quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu fui para pesquisar a interação entre a educação básica e os diferentes contextos culturais existentes no país, e eu via o quanto aquelas realidades eram diferentes
da minha como nordestino, paraibano, pessoense. E vice-versa. Então, esse respeito à identidade cultural tinha que estar presente nos conteúdos. Será que é uma comunidade? A gente tem a colega Adriana, que é odontóloga aqui conosco, conversando. Será que se eu chegar num determinado grupo social falando em profilaxia bucal, eles vão entender? E muita gente não escova os dentes, não, nesse país, porque não tem dinheiro para creme dental, nem tem dinheiro para comprar escova. Então, eu preciso me aproximar com essa identidade cultural revelada. Então, quando a gente fala nos conteúdos desgarrados, esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Eu mesmo procuro montar a minha disciplina, Metodologias do Trabalho Científico, começando do conceito de ciência. Porque muitos precisam entender o que é ciência. Como é que eu vou ensinar uma regra de ABNT se a pessoa não sabe o que é ciência? O que é dúvida? O que move a ciência é a dúvida. Para que ele aprenda a importância de uma regra da ABNT, ele precisa ter a noção do que é ciência, de que existe um conhecimento filosófico, um conhecimento empírico, um conhecimento religioso. Então, nós precisamos ter, cada um de nós, quer seja a nossa odontóloga no consultório, ela pode e deve sim trabalhar com os pressupostos da educação popular. De que maneira? Ouvindo a queixa do seu paciente, que já está desconfortável com uma dor, uma obturação para fazer. Escute a queixa. Não trate como mais uma obturação, mas trate como um ser humano que precisa ser ouvido. E deve ser assim em todos os aspectos da vida humana. Essa é a perspectiva. Agora, Renan, quando você coloca as questões de base estruturante, aí a gente precisa ter isso muito claro, né? Nós vivemos num sistema em que quem tem não vai abrir mão para quem não tem. Infelizmente, Paulo Freire tem toda a razão quando dizia que muitos oprimidos, na verdade, não querem se libertar, mas querem pegar o chicote do opressor. A gente precisa ter clareza que nessa estrutura as coisas não vão mudar de forma gratuita, de forma dada. São processos. Agora, precisamos nos angustiar? Não. Eu digo muito, eu não quero ter depressão. Né? Os ansiolíticos são muito caros. O salário de professor não dá para estar, né, com uma série de tratamentos. Então, como é que eu faço para não ter depressão? Eu faço aquilo que os meus limites pessoais e dos meus coletivos me permitem. Por exemplo, esse projeto de educação solidária que a gente faz na ONG Maré, esse era um sonho que eu não consegui realizar dentro da academia, porque a academia só publica, né, você vai publicar, tem que ter um doutor para publicar ao seu lado. E eu sempre fui contra isso. Por que um estudante de graduação não pode publicar sozinho? Ou com outro colega da graduação? Por que um mestre não pode publicar sozinho ou não pode publicar com um estudante de nível médio? Onde é que o conhecimento é privativo dos doutores do Olimpo? Porque muitos pensam que estão no Olimpo. Então, a gente foi realizar esse projeto dos livros na ONG. Já publicamos 25 livros. Nós temos pedreiro. Nosso 24º livro tem um técnico, é pedreiro. E ele escreveu um artigo com uma socióloga, refletindo sobre as conversas que se dá numa loja de material de construção. Olha que coisa linda. Eu não consegui fazer isso na academia. Por quê? Porque a academia é uma estrutura de poder. Né?
Aí a gente lembra de Althusser, né? Os aparelhos ideológicos de Estado. A escola é um aparelho reprodutor de repressão. Engana-se quem vê a escola como uma instituição boazinha. Não. Os livros são feitos por quem está no poder. A gestão das escolas, muitas vezes, como aqui na Paraíba, não tem mais eleição direta. Os diretores são escolhidos pelos governadores, pelos prefeitos. Então, a escola é um aparelho ideológico de Estado. Por isso, né, que o colega colocou a reflexão. Os conteúdos são desgarrados da realidade? São. Porque eles não são escritos para você refletir sobre a sua realidade ou sobre a realidade do seu coletivo. Eles são escritos por quem está no poder. Então, nós temos essas alternativas. A biodança, a educação popular, os jogos dramáticos, né? O teatro dialogando com as ciências da saúde, trazendo outras perspectivas de leitura. Tem uma colega no nosso programa, a professora Márcia Strazacapa, que é paulista, mas está aqui conosco no nosso programa. Ela tem um personagem, Dona Clotilde, muito interessante. Ela entra nas turmas de medicina vestida de faxineira. Ela pega uma farda da empresa terceirizada de serviços gerais e entra varrendo a sala na hora da aula. Vocês não imaginam, né, a balbúrdia que gera, os alunos reclamando, porque... E ela começa a questionar por que é que estão esculhambando com ela. E aquele diálogo ela traz para essas relações de poder. No outro dia, ela volta com o jaleco. A mesma Clotilde volta com o jaleco. E aí ela entra sem pedir licença e é bem recebida. O uniforme, jaleco, uniforme, serviços gerais. E vai questionar os papéis sociais. Então, essas possibilidades, elas, eu uso muito o teatro. Eu uso muito o teatro porque ele traz essas possibilidades críticas. E precisamos criar alternativas, sim. Né? Isso vai mudar o mundo? Não. Mas a gente não precisa estar preocupado em mudar o mundo. Se eu fizer uma pequena mudança naquele coletivo onde eu estou inserido, né? Se a Adriana ausculta bem as queixas de seus pacientes que sentam, como eu, morrendo de medo daquele motorzinho danado de chato, zumbindo perto da gente, né? Haverá mudanças. Haverá mudanças. Agora, com toda essa clareza, Renan, de que essas estruturas são do sistema, desse sistema econômico que nós vivemos, que não vão dar mole. Não vão dar mole. Por isso que é importante que a gente, em nossos ambientes de trabalho, galguemos essa perspectiva, esse empoderamento crítico, e que dentro das possibilidades que tenhamos no movimento social, na sala de aula, no consultório, né, na fábrica, no comércio, enfim, aonde nós possamos, nós tenhamos essa possibilidade de escolha. Cientificamente, a educação popular tem A gente está te ouvindo, Fernando. Tu achou que tinha caído, foi? Aqui para mim deu que eu tinha caído. Oi. Mas está tudo normal aqui. Minha tela saiu, parece que uma instalação do Adobe se intrometeu aqui. Eu disse que ele esperasse, que eu não vou atualizá-lo agora. Então é isso, gente. Eu não sei se eu consegui demonstrar que existe inúmeras possibilidades de se trabalhar a educação popular. E ela é possível em todos os ambientes de trabalho.
quer seja o sindicato, o partido político, a escola, o gabinete odontológico, a academia, enfim. É uma perspectiva de trabalho, uma pedagogia humana. Foi assim que eu comecei a definir a educação popular. Uma pedagogia humana que trabalha com práticas educativas que visam a emancipação dos seres humanos para a vida em sociedade. Se a gente acredita que nós podemos ser mais no coletivo com o outro, essa é uma metodologia que a gente pode abarcar. E ela não é única. Ela se cerca de N instrumentos, como a biodança, o teatro, as danças circulares, as cirandas, enfim, todas as possibilidades que nos auxiliem a aproximar as pessoas, a tornar as pessoas mais humanas. Porque pode até ser engraçado isso que eu estou dizendo. Será, eu conversando com um pessoal de um grupo espírita, será que a humanidade não estava precisando de uma pandemia dessa para dar uma parada e dizer o que é que vale na vida? Né? Às vezes a gente precisa de uma chaculejada bastante forte, porque não é possível, né, que não seja que tenha vindo em vão essa pandemia. Não é possível que a gente não reflita que tipo humano nós estamos nos tornando. Tipos humanos que matam, que não se indignam mais com o sofrimento dos outros, que acham que, né, botar um dinheiro no bolso é tudo na vida, que ter um carro é tudo na vida. E o sentido da vida? Tá? Então, nós que estamos nos movimentos sociais, nas escolas, na academia, podemos sim compreender que existem outras possibilidades educativas. E aí? Fernando, tinha duas questões que o pessoal comentou aqui no chat. Deixa eu ver. Tem uma que foi da Patrícia, que ela botou: eu já estava pensando nisso, e por isso eu pergunto, qual a relação da educação popular com a educação antirracista? E tem uma questão da Marta também, que ela botou: o papel da educação popular, é uma pergunta, né? O papel da educação popular na preservação da cultura e da memória coletiva. E outra é de como também espaço de conscientização em prol da democracia participativa. Ela queria que falasse um pouco sobre isso. Alguém quer colocar mais alguma questão, partilhar alguma, enfim, inquietação, reflexão? Então, se a gente pensa na educação popular com esses fundamentos, solidariedade, justiça, participação, identidade, não tem como nós não combatermos as práticas que desqualificam o ser humano. Não há espaço para aceitar racismo, misoginia, pessoas se achando melhor do que outras. Nenhuma ação que desqualifique o ser humano no seu modo de ser, agir e pensar cabe dentro da educação popular. Então, a educação popular jamais se harmonizará com pensamentos racistas ou misóginos. Nada que desqualifique o ser humano cabe numa perspectiva de educação popular. Assim é a democracia. A democracia, ela é um bem da liberdade. A democracia nos proporciona o pensar crítico.
Veja o quanto estamos padecendo com esses ataques à democracia. Já existem 14 universidades que tiveram suas consultas eleitorais para reitor desrespeitadas. E vai por aí afora. Não vou nem me alongar em citar os desrespeitos. Então, as construções democráticas são questões inerentes à educação popular. Paulo Freire, quando escreveu A Educação como Prática da Liberdade, ele escreveu exatamente pensando em processos em que o ser humano é livre para pensar. Nenhum regime totalitário, nenhum regime de ditadura irá propiciar essa liberdade de uma educação popular comprometida com esse ser humano mais, esse ser humano emancipado. A educação popular, ela nasce fundamentalmente baseada na identidade cultural do ser humano. A cultura é algo muito caro para a educação popular. A gente falava, eu acho que há uma hora atrás, sobre a importância da leitura da realidade em que as pessoas se inserem. Essa leitura da realidade passa pela compreensão da identidade do outro e a minha identidade. Particularmente, aí é um campo que é uma das minhas paixões teóricas. Eu pesquiso o mesmo grupo de 10 pessoas há 32 anos. Eu acompanho 10 pessoas há 32 anos. Ainda bem, ninguém morreu. Identidade cultural. A cultura é o meu jeito de ser, de agir, de pensar, de estar no mundo. Não se faz educação popular sem esse reconhecimento cultural. Um país só será nação se ele tiver um profundo respeito pela cultura do outro. Por que é que esse governo dissolveu o Ministério da Cultura assim que assumiu? Você só domina um povo se você garrotear a linguagem, a cultura, proibi-lo de ser o que ele é, de dançar o que ele é, de falar o que ele é, de externar o que ele é. Por isso que numa guerra, o exército que vence destrói museus, destrói os acervos, esconde aquilo que é mais caro de um povo, que é a sua crença, que é o seu jeito de ser. Então, quem trabalha com a educação popular nessa perspectiva tem que ter um profundo respeito pela memória cultural sua e do outro. Coincidentemente, está aqui ao meu lado, eu escrevi esse livro, Educação Popular e Identidade Cultural, exatamente falando sobre isso, dessa base que a educação popular tem na cultura. Paulo Freire, não é à toa que ele criou os círculos de cultura. Lá em Recife, quando ele começou a fazer os movimentos populares de cultura, ele trabalhava com a identidade cultural daquelas comunidades. Então, a nossa identidade cultural é tudo aquilo que eu construí de mim no diálogo e na participação com o outro. Então, memória coletiva, democracia, cultura são bens caríssimos para a educação popular. Com certeza. Natália,
Você pergunta a experiência... Eu falei da experiência dos livros. Nós temos uma experiência de educação popular com a elaboração de artigo científico por pessoas que necessariamente não sejam acadêmicas. Tem conselho editorial, tem ISBN. Nós produzimos já 25 livros em economia solidária, onde qualquer pessoa pode publicar. E os autores são elencados em ordem alfabética, independente da titulação. Então, nós desconstruímos o formalismo acadêmico, mas não o rigor acadêmico. Esses livros de educação popular, eles têm conselho editorial, eles têm análise dos artigos, têm ISBN, ficha catalográfica, normas da ABNT. Num processo de educação popular, o que é que nós fizemos? Seu artigo é recebido, é analisado e ele volta para você com as observações necessárias e revisões, até chegar o momento da gente dizer o artigo tem rigor científico para ser publicado. Mas ele não será negado. Então, essa é uma das experiências de educação popular que eu vivo. Esse, especificamente, projeto é desde 2011. De 2011 até agora, nós publicamos 25 livros. E já estamos organizando o 26º. E aí nos cotizamos e bancamos a impressão do livro. Não dependemos de instituição, não dependemos de editais. Houve uma decisão de, coletivamente, financiarmos o livro. Nós, da ONG, não recebemos nenhum dinheiro por fazermos isso. O único custo é levar o livro pronto para a editora. Então, tem um maluco lá de Brasília que me ajuda, o próprio professor Pedro Cruz, do Estelar, me ajuda no conselho editorial, o professor Zé Neto, o presidente do Sindicato dos Professores da Federal de Alagoas, enfim, nós temos matemáticos, pessoal do meio ambiente, biólogos, tem um bocado de maluco viajando nesse sonho, e a gente consegue desenvolver esse projeto de educação popular na área da construção de livros científicos. Então, nós temos 14 projetos em que a gente trabalha com várias expressões da arte. Por exemplo, do 6º ao 9º ano, a gente tem um projeto chamado Clique Maré. Os alunos saem com seus professores com o celular que ele tiver, e todo ano é escolhido um tema. Por exemplo, monumentos culturais. E aí os professores saem com esses alunos a fotografar os monumentos que encontram nas praças, nas ruas. Voltam para a escola e vão debater sobre esses monumentos. A história desses monumentos, as linhas arquitetônicas, estéticas, enfim, é discutido o máximo que se pode e depois produzidos desenhos a partir disso. Cartões postais, enfim. Então, eu não quero me alongar, são 14 projetos que a gente desenvolve com artes visuais, com a fotografia, com poemas. Temos projetos de caminhos do saber. A gente junta os professores e a gente vai visitar monumentos históricos e depois a gente debate sobre esses monumentos. Então, existe N formas de trabalhar a educação popular, né, com N perspectivas e linguagens diferentes. Essas são algumas experiências, né, que eu posso te relatar. E essa da Fortaleza de Santa Catarina é também uma experiência singular. Em 1991, Collor de Mello tinha fechado todo o patrimônio
cultural brasileiro. E o forte estava fechado, invadido, o mato comendo. A gente foi lá, quebrou o cadeado e passamos a cuidar do forte. Desde 1991, a única renda é um ingresso de R$2 que as pessoas pagam para entrar. Mas se mostrar o RG, que é morador de Cabedelo, entra de graça. Ou qualquer pessoa que chegue e diga, eu não tenho R$2 para entrar, vai visitar o forte. Eu dou plantão nesse forte toda sexta de manhã. Agora, na pandemia, eu não estou indo, porque eu sou de risco. Mas, desde 91, a gente ensina história da Paraíba aos turistas, aos meninos da localidade. E hoje a gente tem um bocado de moleque que à época tinha 10, 12 anos, que hoje são os guias desse forte. Então, a gente tem algumas experiências, mas a gente está aí chegando no horário de vocês e eu não quero cansá-los e cansá-las com minhas histórias, que velho gosta de contar história. Fernando, uma pessoa colocou aqui uma questão, foi a Adriana. Ela disse, na nossa realidade local, uma dificuldade é sensibilizar as pessoas. Então, pergunto, o senhor poderia compartilhar alguma experiência ou estratégia que tenha alcançado esta mobilização, tendo em vista a educação popular? Foi isso que a Natália acabou também, né, perguntando da experiência que você relatou. Mas aí isso me vem em questão porque hoje, mais cedo, eu estava participando de uma atividade formativa, né, e a gente estava discutindo gestão participativa. E aí eu elenquei um pouco, eu usei como exemplo a tua experiência na administração da Estação Ciência. Tá entendendo? Que eu acho que ali foi um exemplo, sabe, magnífico, assim, das diferentes formas, né, de utilizar a educação popular enquanto, né, pressuposto orientador do trabalho e da prática da gente. Uma coisa que muita gente acha que educação popular só dá para ser feito no contexto comunitário, mas não, né? Dá para você ser educador popular ou fazer educação popular em qualquer contexto. Como também, como diria Ivan da Costa Salles, dá para você ser antipopular também em qualquer lugar, né? Você pode estar no meio do povo e estar fazendo uma educação antipopular, que seja, né, em malefício deles próprios. Enfim. Queria que, se tu puder falar um pouquinho da tua experiência na Estação Ciência, só assim, né, de como foi isso, que eu acho que foi um desafio muito interessante. Foi. Em 2008, eu fui chamado para instalar aquele projeto de Oscar Niemeyer em João Pessoa, a Estação Ciência, Cultura e Artes. Era uma construção arquitetônica com assinatura de Oscar Niemeyer, né? Por si só, uma instalação que mais parece um palácio, né? Algo na forma arquitetônica elitista, e me chamaram para ser o primeiro diretor e instalar o projeto. E depois de muito pensar, eu aceitei e fiz uma exigência ao prefeito da época, né? Eu disse, eu só aceito se eu tiver total liberdade de formar a equipe numa perspectiva de planejamento estratégico, participativo, situacional, né? Educação coletiva. Não quero nem saber quanto eu vou ganhar de gratificação. Eu quero sonhar esse sonho. E aí foi uma experiência num órgão da prefeitura, com tudo que isso significa. Vereador se metendo, deputado, prefeito. E a gente implantou na estação uma experiência que basicamente era o seguinte: toda segunda a gente não abria o prédio e religiosamente às 8 horas da manhã, de 8 às 10, nós fazíamos oficinas compartilhando os saberes de cada um. Então, o segurança ia falar sobre o ponto de vista dele, o que ele achava que funcionava, que não funcionava, o que devia mudar, o que devia continuar. Na outra segunda, o jardineiro, o Jonas, que cortava a grama, vinha dizer o que faltava, o que precisava, e assim sucessivamente. Então, as 2 primeiras horas
toda a equipe, independente de cargo, nós discutíamos sobre o ponto de vista do segurança, do iluminador, do maquinista, do cara que cuidava da grama, do lençol d'água, enfim. Então, de 10 ao meio-dia, nós íamos refletir sobre o que tínhamos feito durante a semana, pegar as críticas que tinha na caixa de crítica que os visitantes deixavam e íamos planejar a partir das críticas, elogios e sugestões. Isso fizemos durante 3 anos. E eu vou destacar, para não me alongar, uma experiência com os seguranças. A grama ali é uma falésia. Quem conhece a região sabe que é uma falésia. E as falésias são muito frágeis. Então, os engenheiros me aconselharam a que a gente plantasse a grama esmeralda, que era para os bulbos da grama esmeralda seguram as águas da chuva, para evitar aqueles sulcros cortando a terra. E nós decidimos coletivamente não colocar placas, não pise na grama. Decidimos coletivamente que os seguranças se aproximariam das pessoas que estivessem pisando na grama e iam conversar com elas sobre o porquê elas não poderiam pisar na grama. E foi uma das experiências mais lindas que eu vivi. Aqueles homens guarda-roupa 2x2, né? Professor, tem que botar uma placa. Proibido, e acabou. Esse papo de conversa, isso é coisa de marica, isso é coisa... E a gente foi num processo dialógico, conversando na necessidade de explicar por que a grama esmeralda, por que ela foi plantada e por isso que ela não podia ser pisada. Ela não era uma grama de sentar para piquenique. Ela tinha ali a missão de proteger a falésia. E a gente tirou a arma desses seguranças, a gente tirou o cacetete, e eles eram educadores. Eles falavam sobre a grama ao final do processo que pareciam engenheiros agrônomos. Isso dá trabalho? Oh, como não dá? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A bandeira da Paraíba é preta e vermelha. E eles não tinham paciência, os funcionários não queriam ter paciência de explicar a história do nego da Paraíba. Então, nós construímos essa experiência, né, em que uma instituição pública, nós chegamos a ser mencionados como a instituição mais eficiente e eficaz. Não tinha ponto eletrônico, não tinha assinatura em livro de ponto. Nós conversávamos toda segunda-feira nesse processo dialógico. Foi uma das experiências de educação popular riquíssimas que eu vivi já em outro expoente. Né? Foi bom você ter lembrado. Obrigado, Renan. Porque não foi em ONG, não foi em partido político, não foi em movimento social, era numa instituição da prefeitura de João Pessoa. E todo mundo dizia que eu era doido, né? Isso não vai funcionar, esses caras vão comer teu fígado. Tu tem que botar um relógio de ponto e processar, e não sei o quê. E nós vivemos dias maravilhosos. As diárias eram escolhidas entre nós. Ó, chegou tanto, nós vamos fazer o quê? Um processo de empoderamento. Eu sou diretor, você é segurança, você é jardineiro. Nós temos funções diferentes? Temos. Mas temos um único objetivo. É fazer a gestão desse processo. Tinha problema? Tinha. Problemas seríssimos. Mas a gente sentava, olho no olho, né? Olho no olho, e dizia: você quer abraçar esse projeto? Se você não consegue se ver como um segurança, que não precisa meter o cacetete porque a pessoa pisou na grama, se você não tiver essa consciência,
fique à vontade, peça transferência, a gente não lhe prejudica, você só diz para onde quer ir e eu lhe transfiro. Mas você precisa acreditar nesse processo. E a gente teve umas 2 ou 3 transferências. O restante abraçou a causa e eu me orgulho muito de todo aquele grupo a gente ter vivido esse processo numa repartição pública, prefeitura, com o vereador querendo se meter, querendo indicar o afilhado, querendo, né, fazer as coisas de forma errada. A gente enfrentou uma campanha política, nenhum funcionário saía para fazer campanha para o prefeito, que era o nosso patrão. Só saía depois que terminava o expediente. Assim, sim. Saía, aí cada um era o cidadão individual consciente que ia fazer suas campanhas. Mas não saí porque era pago pela prefeitura no horário do expediente para fazer campanha para o prefeito da época. Então, a gente discutia sobre política, a gente discutia sobre processos de trabalho. Eu me emociono quando falo dessa experiência. Foi vivida durante 3 anos e foi, assim, um sonho de gestão pública com a educação popular muito bonita. Muita dificuldade, muitos choros, mas muitas alegrias também. Por isso, gente, que eu acredito num processo de educação popular. Fernando, tem Jorge que quer falar. Tranquilo, diga aí, Jorge. Lá vou eu, sou muito falante, Fernando, mas é importante eu te ouvir falar, porque eu venho da experiência, sou discípulo de Raul Ponte aqui no Sul, pela questão da democracia participativa, né? E para nós, eu e o Pedro vivemos uma parte muito rica, que foi o processo da institucionalização da educação popular, né? De nós conseguir implementar a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, fazer parte do Comitê Nacional da Educação Popular e Saúde. Como tu vê isso, né? Como um processo, eu acho, a tua experiência que tu coloca agora, né? A gente conviveu também com práticas aqui de todo o acúmulo da academia em várias áreas da saúde, e nós conseguimos, às vezes, fazer a formação a partir da lógica do usuário, né? O usuário falava sobre saúde mental, o usuário da saúde indígena, o indígena falava sobre saúde indígena, que foi o que a educação popular nos ensinou, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão da instituição que é formada de uma lógica eurocêntrica a favor dos poderes. Então, como a gente desconstrói isso e consegue implementar, e como tu vê isso, né? A educação popular fazendo parte da instituição governamental, que é uma provocação, né? Freire, quando foi secretário de Educação de Erundina, né? Que também nos garante isso, que nós estávamos no caminho certo. E algumas pessoas também, às vezes, se perdiam dentro de projetos, né? Em função disso. Como a gente consegue fazer esses limites, né? Fernando, entrando nessa linha aí do que Jorge disse, eu queria que tu falasse um pouquinho também, agora eu esqueci a bendita da coisa que eu ia colocar, que era, sim, é sobre esse processo mesmo de institucionalização, e um dos nossos críticos que tinha era essa ideia, né? Como é que a gente vai fazer uma política de educação popular, né? Estabelecer algo de cima para baixo, seria como se fosse uma lei, né, que empurra. E eu acho que essa tua experiência, ela é muito rica nisso, né? Muita gente coloca que uma das dificuldades para, né, mobilizar e promover a participação das pessoas em processos de educação popular é muito pela, assim, as pessoas não se engajam e tal, mas eu acho que a tua experiência, ela revela a importância dessa honestidade, tá entendendo? Da pessoa deixar claro, né, deixar nítido para as pessoas o que a gente está pretendendo. É como se, assim, muita gente não entra ou não participa de determinados espaços, às vezes porque nem sabe o que vai fazer ou o que almeja com aquilo. E eu acho que essa tua experiência é muito interessante, e como tu deixa claro para o pessoal, né? Assim, nítido, de que se eles quiserem participar ou não quiserem, eles fiquem à vontade, né? Que é transferido, vai para uma determinada coisa. Ou seja, ninguém era obrigado a fazer uma coisa que não queria, tá entendendo?
Eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes, que às vezes a gente se acostuma a chegar nos lugares e dizer, tá todo mundo aqui junto, unido, e a gente vai delegando coisas, ou passando, digamos assim, atividades e funções para as pessoas, e muita gente assume coisa que não sabe nem o que é ou para quê, ou se queria. Assume e depois, por isso que muitas experiências até vão minguando, digamos assim, né? Enfim. E, Renan, só para provocar o Fernando um pouquinho antes, hoje, nós do campo da educação popular, nós estamos numa discussão de que alguns setores da educação popular querem dialogar com o governo Bolsonaro sobre o processo da educação popular. Então, Exato. como tu vê isso? Porque, para mim, eu digo, com esse governo não há conversa, né? Então, muito lembrado. Como também tu pode dar né? Porque a gente sabe intenções de governos, de vários governos, tanto de esquerda quanto de direita. Mas esse a gente sabe qual é a intenção, que para mim é um governo fascista, homofóbico, e não é um discurso panfletário, é porque pela prática dele eu vejo isso, né? Como tu pode nos dar uma luz, né? Que a gente possa, né? Um caminho que a gente possa poder circular. Essas questões, elas são muito instigantes, porque, paralelo a essa experiência da Estação Ciência, que eu considero que, entre todos os pontos positivos e negativos, o saldo foi positivo. Eu tenho um vasto diário de campo, né? Na educação popular, um instrumento de coleta de dados muito importante é o diário de campo, viu, gente? O diário de campo acrescido de registro audiovisual, isso é muito importante. Eu tenho todas as impressões da equipe da época, lá da Estação Ciência. Vejam bem, essa questão de fazer educação popular de dentro das estruturas governamentais. Quando eu estava no 3º ano da Estação Ciência, nós fizemos um projeto para ampliar a estação. Nosso sonho, era levar a estação, comprar um ônibus. A gente havia montado um planetário e um laboratório de física clássica. E eu, na minha maluquice, eu queria ensinar física clássica em todos os bairros. Né? Desconstruir que a física clássica não tem nada de bicho-papão. A gente pode estudar matemática, eu fui professor de matemática no ensino básico, e eu gostava de pegar aquelas turmas que os colegas chamavam de burro, né? Fulano é burro, não aprende matemática. Aí eu ia mostrar que a matemática você aprende se você relacionar ela ao dia a dia. Que ela está nesse computador que a gente está trabalhando, nesse celular, nessa estante, etc, etc. Essa coisa que a gente já conversou, né, de conectar o conteúdo com a prática. O governador da época me chama para ser secretário de Educação. E eu disse, não vou. Vai, não vai, vai, não vai. Eu pedi as mesmas garantias de não ter política partidária, interferindo na nomeação de funcionário, etc. Aceitei e fui ser secretário de Educação da Paraíba. Em 2 meses eu pedi demissão. 2, 3 meses. Por que eu pedi demissão? Porque eu percebi que não haveria a possibilidade de fazer o trabalho coletivo popular que a gente tinha feito na estação. Então, eu digo sempre a um companheiro que é chamado para participar de uma estrutura governamental, ou em nível municipal, estadual, federal, micro ou macro instância do poder público. Antes de perguntar quanto vai ganhar, o mais importante é você investigar se você vai ter autonomia de implantar esse processo autônomo. É tanto que quando eu percebi que não seria me dada autonomia para a gente fazer na educação esse processo de educação popular,
eu entreguei o cargo. Porque só tinha 2 caminhos quando isso ocorre. Ou você é cooptado e passa a fazer a mesma coisa do que os outros, ou você sai. Não tem outro caminho. Porque se você fica, né, você passa a aceitar que o deputado nomeie o diretor da escola. Né? Então, primeira coisa que eu fiz, eu disse, vai ter eleição para os gerentes das regiões de ensino. Eu mexi no vespeiro. Aqui na Paraíba são 12 regiões de ensino, cada um é um deputado que indica. Eu mexi na caixa de marimbondo. Aí alguém chegou e disse, você vai ter que andar de coleta à prova de bala. Eu disse, eu ando. Agora eu preciso que me dê autonomia. Quando eu vi que não tinha, eu saí. Então, não se meta a entrar em estrutura governamental se não for lhe dada autonomia para que você implante um processo autônomo com as características que nós estamos discutindo aqui. Porque não tem Paulo Freire que baixe para conseguir fazer. Porque aí você tem que ter essa autonomia. E não vai ser com o deputado nomeando o diretor da escola. O prefeito se metendo, botando o amiguinho político. Uma outra questão, que aí, na minha humilde análise, foi o que desmontou o que estava começando a se mobilizar no país, foi a cooptação de líderes de movimentos sociais e comunitários. Fazer educação popular no governo não é pegar Renan, que é líder lá do bairro dele, e botar num cargo. Quem vai ficar na luta lá? Então pegaram os movimentos sociais e transformaram em gestores públicos, sem uma discussão, sem uma preparação, sem uma mudança nas estruturas. Então, eu não sou contra quando um líder comunitário, um líder popular, vai para a instância governamental. Desde que ele tenha clareza que vai ter a autonomia. Porque se não negociar a autonomia antes, ele vai ser absorvido, porque é isso que muitos governos fazem. Quando se fala em educação popular num governo como o Bolsonaro, isso é impossível. Não tem como discutir amorosidade, justiça, participação, cultura, respeito ao ser humano com pessoas que pensam da forma que esse cidadão pensa. Não tem como. Não tem como. Então, há coisas que são inegociáveis. Há coisas que são inegociáveis. Se algum educador popular aceita, com esse nome de educador popular, e fazer parte de um governo que pensa em relação ao meio ambiente, que tem um general como ministro da Saúde, que diz que não conhecia o SUS, que tem um ministro da Educação que diz que as pessoas são gays porque as famílias são translocadas, e vai por aí afora, você ou é ingênuo ou é muito sacana. Porque você, né, você não vai me dizer que você vai ter espaço de trabalhar com tudo isso que a gente discutiu aqui. Aí você, né, tá sacaneando com a gente. Então, tem coisas que não combinam, gente. Tem coisas que não combinam. Eu, como idoso, eu acho muito bacana, porque eu estou sobre a proteção do Estatuto do Idoso, então eu digo sempre, né, eu só faço o que eu quero. Eu só falo o que eu acredito. Tá? Meus 64 anos me dão esse direito. Eu não quero conversa com bolsonarista. Porque eu não consigo entender que uma pessoa não respeite as florestas, trate um ser humano pela cor da pele de uma forma diferenciada, não respeite alguém que tem uma preferência,
uma opção, perdão, sexual diferente da sua. Não dá. Não dá. Eu, como educador popular, não tem como me dar urticária, porque não tem como pensar ser diretor de uma escola numa perspectiva de um cidadão desse. Então, a gente precisa deixar claro o que é a educação popular e os espaços em que ela pode acontecer. Porque nosso grande mestre Zé Neto, meu eterno orientador, ele diz sempre para a gente: tem diálogos que não podem ser feitos. Nem tudo que é popular é bom. E tem diálogos que não podem ser diálogos. Não cabe. Não cabe, é conflito. É conflito. E a gente precisa entender aonde é conflito e aonde é diálogo. Será que é possível dialogar com alguém que não respeita o ser humano? 150 mil pessoas já morreram e eu continuo dizendo que é uma gripezinha? Não dá para dialogar. Fica complicado. Então, são questões que a educação popular não cabe nessa perspectiva. Porque, gente, consenso é uma pactuação. Mas nem sempre pode haver consenso entre pensamentos tão díspares, tão diferentes. Fernando, Renan, tá desligado. posso dormir tranquilo. Tá chegando o fim do nosso encontro, mas eu acho que vai todo mundo alimentado com muitas ideias. Eu fiquei lembrando, Fernando, do que Freire falava, né, de que o diálogo ele não pode ficar fechado só entre os iguais. O diálogo ele se dá entre os diferentes, pessoas diferentes. Mas o diálogo não se dá entre antagônicos. E eu acho que essa é a questão, é antagonismo. O projeto que a gente tem de sociedade, de relações, né, de construção de uma humanidade é totalmente diferente do projeto deles, está entendendo? E Freire falava bem, né, de que a gente tem que ser solidário, mas solidário com as pessoas que sofrem, que estão em contexto de opressão, e não com quem oprime, ou com quem, está entendendo, explora as pessoas. A gente não tem que ser solidário com essas pessoas. Enfim. Queria agradecer por esse momento de hoje, eu acho que foi bem rico. Quem quiser colocar alguma coisa para a gente ir encerrando. Ingrid, quer dizer algo? Agradecer a Fernando por esse momento ótimo. Eu fiquei muito feliz. É sempre uma alegria para mim poder te escutar. Tem que agradecer por mim, mas generalizando um pouco, é que nós somos seres muito inseguros, né? A gente não pode esquecer da nossa curiosidade, de sermos pacientemente impacientes. E eu queria agradecer para o Fernando por ele ter tornado um pouco mais tangível a educação popular hoje. Nós somos muito inseguros nas nossas ações e como iniciar nossas ações. E eu senti que o Fernando trouxe uma tangibilidade maior à educação popular hoje. E que eu acredito que não só nessa noite, mas que a gente possa seguir com esse esperança, que eu acho que a gente está todo mundo sentindo um pouquinho a mais depois dessa fala de Fernando. Então, muito obrigada, Fernando, por sua fala, por compartilhar com a gente. Eu te mandei uma mensagem no teu contato te convidando para a semana que vem. Vamos ver se tem vaga nessa agenda. Tranquilo, Jorge. Eu preciso ver a agenda, porque como a gente está nessas comemorações dos 18 anos da nossa ONG, né? Então, a gente está com uma extensa programação de conversas remotas sobre cada projeto nosso, e eu estou lançando meu mais novo livro. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês em primeira mão. Para a semana, eu vou estar lançando esse livro, que eu trabalho também como pedagogo, né? Eu trabalho com as questões da supervisão escolar e gestão educacional
nessa perspectiva de que o supervisor escolar e o gestor educacional também percebam que podem trabalhar na perspectiva da educação popular e não da supervisão escolar, aquela dos anos 50, nascida nos Estados Unidos, sobre a égide do fiscal da escola, fiscal do professor, enfim. Mas a gente, com certeza, a gente arranja uma data para conversar, Jorge, com certeza. Sim, sim, sim. É porque aqui o nosso projeto se inspira muito na Escola da Ponte, né? Onde todos os integrantes trazem também é um processo aberto, então não é uma coisa determinada. A gente só tem algumas linhas de discussões do processo de construção dos territórios sustentáveis e saudáveis, mas é um processo formativo. Eu acho que essa tua fala de hoje também me provocou de te trazer para cá falar com eles, né? Tem um baiano que publicou conosco, o Adriano Araújo, e o artigo dele num dos nossos livros é sobre a Escola da Ponte. Ele pesquisou sobre a Escola da Ponte. É o Adriano Araújo. Ele tem um artigo conosco. Gente, já aproveitando aqui, está com o microfone, gratidão, gratidão e gratidão. Muito